Amém. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, para declarar, ó Pai, tudo isso, Senhor, concretizar através do ensinamento, tudo isso que nós cantamos, declaramos ao Senhor, ó Pai, falamos, ó Pai, proferimos, ó Pai, com a nossa razão, ó Pai, com a nossa boca, Senhor, nós proferimos todas essas palavras de declaração de amor, de fidelidade, Senhor. Mas nós precisamos, ó Deus, da orientação da Tua palavra, Senhor, nós precisamos de direcionamento do Senhor, ó Deus. E para isso nós estamos aqui, ó Pai, não simplesmente para buscar do Senhor, mas para crescer em conhecimento, ó Pai, em sabedoria, Deus. Por isso que nós entregamos e esse culto, cada dia mais, essa palavra nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que hoje, ouvindo e cantando todas essas palavras, nós vemos o tanto que nós nos comprometemos com Deus, o tanto que nós declaramos das nossas vidas o que nós temos que realmente ser para Deus. Frutos, nós temos que ser bênção na vida de outras pessoas, nós temos que realmente vivenciar todos os dias tudo isso que nós cantamos, né? Nós cantamos músicas lindas que mexem com a nossa alma, que mexem com o nosso espírito, né? Agrega o nosso espírito. Mas para isso a gente precisa ter embasamento do quê? Da palavra. Para que isso não se torne apenas essas palavras de louvores e adoração, não se torne apenas condenação para as nossas vidas. Porque você proferir da sua boca e não cumprir isso no seu dia a dia é condenação, não é bênção, é condenação. E hoje, quando falamos, vamos ter o culto, eu falei, Senhor, traga uma palavra que realmente nos coloque, nos cresça, nos direcione cada dia mais para o caminho que nós devemos viver. E cantando as músicas, eu falei, Senhor, é perfeito em todas as coisas, é bom o tempo todo, porque o texto aqui de 1 Pedro 2,11, 1 Pedro 2,11, ele diz o seguinte, assim, no subtítulo, né, da Bíblia, né? Deveres sociais dos cristãos. Mas eu mudei isso, tá? Dentro do que eu li e do que eu vi, nós vamos colocar o subtítulo assim: nossa conduta para glorificar a Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Porque nós cantamos que nós queremos glorificar a Deus. Nós cantamos que nós temos que ser árvore frutífera. Então, essa palavra ela vem para nos orientar no modo da palavra. Não é o que nós achamos, é o que está escrito. É o que é. Nós não podemos viver no achismo. Achismo, milhões de cristãos vivem no achismo. Mas nós temos que saber o que a palavra nos indica. E vamos lá, então, 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem sem praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos por trechos, né? Olha só já o que nós temos que viver isso daqui, só nesse primeiro. Amados irmãos, insisto que, aqui é Pedro falando, insisto que, como os estrangeiros e peregrinos. Primeiro ponto, nós muitas vezes não achamos que somos isso. Nós vivemos nesse mundo como perdidos e não como peregrinos. Porque peregrinos e estrangeiros é pessoas que vivem numa terra, mas não é daquela terra. Não é a sua casa. A sua casa é em outro lugar, por isso que é peregrinos e estrangeiros. Mas não, pelo contrário, nós somos daqueles que vivemos aqui e achamos que vamos viver eternamente aqui. E nós não vamos viver eternamente aqui. Isso daqui nós somos apenas uma passagem. Nós estamos em terras estrangeiras, nós estamos em lugares que esse lugar não pertence a nós. Nós temos que entender isso. Esse é o primeiro ponto que o Senhor está colocando e mostrando para nós aqui. Nós não vivemos, essa terra não é nossa. Tudo que nós vamos construir aqui vai perecer. E o que nós temos que fazer é o que nós cantamos aqui. Tudo é para glorificar a Deus. Todas as nossas ações, tudo aquilo que formos construir materialmente é para glorificar a Deus, não para glorificar nós. Nós temos que ter esse entendimento.
Porque senão você se prende a isso, e quando você se prende a isso, você acha que você tem algum direito. Porque você não tem direito. Uma pessoa, quando ela vive num país estrangeiro e acontece algum tipo de guerra ou algum tipo de... A primeira coisa é o que aconteceu em Israel. Os brasileiros vieram para onde? Para a casa deles, que é aqui. Eles viviam lá, tinham suas casas, tinham tudo lá. Suas vidas, tocando normalmente, não passava nem pela cabeça deles que ia ter um ataque terrorista. Uma guerra, quanto menos um ataque. Nem passava pela cabeça. Estavam protegidos por armamento e se conformavam nisso. E o que aconteceu? Tiveram que voltar para casa. E muitas vezes nós vivemos isso. Nós achamos que nós estamos aqui para sempre. Isso daqui não vai. Isso daqui vai acabar. E nós precisamos, e o Senhor aqui ele diz assim, ó, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiram contra a alma. Quando fala desejos carnais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pornografia. Ele não está dizendo isso. Que nós não vamos ser acusados, que as pessoas vão olhar e falar, não concordo com você nisso, eu não concordo com você nisso, eu não concordo com você nisso. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se é para você viver de forma exemplar. Porque mesmo que as pessoas o acusem, mas eles vão conseguir enxergar, observar que as boas obras que você faz, os frutos que nós cantamos agora, façam com que eles glorifiquem no dia da intervenção. Sabe o que é o dia da intervenção? A hora que o negócio fechou aqui, o tempo fechou aqui. A hora que essa terra vai saber quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o dia da intervenção. Que aqueles que acusarem a gente, que falaram da gente, mas vão ver as boas obras da gente, vai falar, aquele povo crente lá, aquele povo santo, era verdadeiramente santo, porque agora nós estamos vendo que tudo aquilo que eles viviam era real. Amém. É isso que nós temos que viver. Se nós não vivermos isso, se isso não for realidade nas nossas vidas, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Igual Cristo cumpriu nessa terra. Nós temos que ter esse entendimento. E se nós não tivermos esse entendimento, e esse entendimento não passar de meras palavras cantadas, e não é no culto que nós vamos praticar isso, gente. Nós vamos praticar isso no nosso dia a dia. Nós vamos praticar isso no dia das nossas divergências, nas nossas contendas. Porque você que está nos assistindo, você acha que crente não tem contenda? Tem sim. Mas ele tem que saber resolver isso da forma bíblica, da forma cristã. É isso que nós temos que entender. Nós temos divergência, nós não somos feitos em série. Somos personalizados, cada um tem o seu modo, cada um viveu de um jeito, foi criado de um jeito, tem suas lutas, sofreu no passado. Mas isso, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, isso é passado, a própria palavra diz. E se você não entender que você está numa passagem, que você não tem direito a nada, e que você precisa viver de uma forma exemplar, você precisa, no dia da intervenção, você vai, porque a pior coisa é a pessoa falar assim, ó, viu? Aquele lá era aquilo mesmo que eu falava. Pelo contrário, você não vai glorificar a Deus, você vai expor, usurpar o nome de Deus, porque o que o crente mais sabe fazer é usurpar a palavra. É fazer com que as pessoas olhem a palavra e falem assim, é crente. Como nós contamos ontem, numa circunstância não sei qual, falou assim, a situação pior era, hoje você contando devocional, Edilamar contando devocional, que no resort que estava lá, era os piores que ia para lá, eram os crentes. Usurpa a palavra de Deus, usurpa a palavra de Deus. O que essas pessoas que estão lá não bebem, não pode beber, mas comem desenfreadamente e usurpa a palavra de Deus, dizendo que aqui ele o acusou com realidade, ele não fez mentira, porque o diabo nem precisa mais acusar com mentira, não. O diabo acusa com a verdade, ele acusa com o que você é, não com o que você não é. Infelizmente chegou nesse nível. Só que aqui ele está dizendo para nós vivermos, em primeiro ponto, desligarmos desse mundo. E não é desligar desse mundo, viver num monte ou num monge, lá não é isso não.
Nós temos que viver a nossa vida porque o campo de batalha é lá fora. O campo de batalha não é dentro da igreja. Tudo bem que tem muitas vezes que é, mas o campo de batalha não é aqui na hora do culto, não é onde que você está louvando, numa vigília, não, esse não é o campo de batalha, esse é o campo de batalha onde o crente, ele luta contra as principados e potestades espirituais. Agora, o campo de batalha de você provar se você é cristão ou não, é lá fora. No dia a dia. É no dia a dia. É onde você, aqui ele está dizendo que você vai viver entre os pagãos. Mas ele está dizendo para você viver de forma exemplar. E se você não viver de forma exemplar, você vai realmente ser acusado. E se você for acusado com razão, você vai ser condenado. Muito mais do que esse pagão, que você convivia junto. E aqui ele está dizendo, mas você vai ser acusado. Ele não disse que você não vai ser acusado. Vai ter acusação, vão apontar o dedo no teu rosto. Só que no dia da intervenção, nós vamos glorificar a Deus pelos nossos frutos. É pelos nossos frutos que nós vamos glorificar a Deus. Não é pela nossa boca de tanto falar. Não é isso. O que glorifica a Deus nessa terra é os frutos. Se nós não produzirmos frutos de verdade, bons frutos, nós simplesmente vamos ficar pelo caminho. Mas vamos lá continuar. Por causa do Senhor, vamos lá, bem, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Deu para entender? Deu para... Entrou? Desbloqueou a cabeça nesse sentido aqui? É isso. Nós não temos que pender para um lado e nem para o outro, nós temos que pender para Deus. É o que eu ouvi um pastor falar, que eu não vou lembrar. Nós não somos de direita e nem de igreja, de direita, nós somos do alto. Nós somos do alto. Nossa decisão é do alto. Então, o que o alto está dizendo? Para que nós devemos, por causa do Senhor, não é por causa de um ou outro, não. É por causa do Senhor. Nós devemos sujeitar a toda a autoridade constituída entre os homens. Praticando o quê? O bem. Não importa se o governo está ruim ou se o governo está bom. Nós temos que praticar o bem. Porque o nosso governante, ele é do alto. Ele não é da terra. Porque um pouco antes no texto ele diz para não se prendam a esse mundo. Isso daqui é simplesmente vocês são peregrinos e forasteiros. E estrangeiros, e forasteiros também, estrangeiros, forasteiros, peregrinos, nós não somos daqui. Mas nós estamos num país, como uma pessoa que vai para um outro país, ela tem que se sujeitar às regras daquele país. Porque senão ela vai ser presa. E é isso que o Senhor está dizendo. Mas pelo contrário, nós parecemos que muitas vezes vamos para outro país, vivemos para cá e se adaptamos aqui. E achamos que não vamos, não, aquilo não existe mais. Até a hora que vem o dia da intervenção. A hora que vem é uma guerra, como foi em Israel. O povo correu de lá, desesperado, porque voltou para onde? Para cá. É isso que nós temos que entender. Que a nossa volta já está marcada para o nosso Senhor. Nós não sabemos disso, mas Ele sabe. Já está marcado. Então, o que você fizer agora, não tem. O que você deixou de fazer ontem, você não faz hoje. Você tem que fazer. Porque cada dia que passa, nós estamos chegando ao próximo do fim. Nós, a nossa vida. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Meu Deus, não precisa ir muito longe. A gente não precisa buscar no Google inteligência para saber aqui, está escrito. Você vai ficar batendo boca com pessoas que querem te provar que você está errado? Não. O que ele disse aqui? Pois é da vontade de Deus que pratiquem o bem. Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Mas muitas vezes a gente se comporta como insensato.
Muitas vezes nós somos insensatos. Mas por que somos insensatos? Porque nós descumprimos tudo que a gente acabou de falar agora, antes. Nós descumprimos. Então aqui muitas vezes e aqui o que ele está falando? Que é o bem que silencia. Aqui a gente já vimos que é praticar o bem, é o bem que vai vencer qualquer tipo de mal, qualquer tipo de acusação, é o bem, é praticando o bem. É praticando aquilo que o Senhor nos ensinou, porque aqui Pedro, ele já está replicando aquilo que Jesus ensinou a ele. E deixou essa palavra magnífica aqui. Ele está falando de terra, tá? Ele está falando de como nós devemos viver aqui. Não é viver, não, é viver no dia a dia. Ele está ensinando isso, é no dia a dia. Ele não está ensinando para quando nós formos embora. Não, ele está falando do céu, não, ele está falando da terra. Ele está falando de como nós temos que viver aqui na terra. E se nós não vivemos aqui na terra desse jeito, nós vamos ser condenados. E não adianta, você pode ir para a igreja, você pode fazer o que você quiser, você vai ser condenado. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os cristãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Essa palavra a gente já conhecia, a gente já tinha lido, mas quando você vai meditar nela realmente versículo a versículo, você nota quão rica ela é de orientação que nós temos. Aqui, ó. Vivam como pessoas livres. Essa é a ideia principal do nosso Deus. De Deus que nos ensina. Vivam como pessoas livres. Nós não somos presos. Porém, não usem dessa liberdade como desculpa para fazer o mal. Deu para entender? Eu tenho que entender. Está entendendo? Ou está escutando? É para entender. Não tem. A gramática aqui está muito simples. Muito simples. Deus nos tirou porque nós éramos presos quando éramos no pecado. Deus trouxe nós para a liberdade. Essa liberdade dentro da palavra dele. Não é a liberdade de você fazer o que você quer, não. Pelo contrário, você já não tem mais direito. Você está vivendo o direito do Senhor. Esse é o direito que você tem que praticar, não é o seu direito. É o direito do Senhor. E aqui ele está dizendo, vivam livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos. Servos, a gente sabe aqui que a palavra servos na NVI, até um pouco antes aqui, ele fala sobre escravos. Nós temos que viver como os escravos para o nosso Senhor. Servos. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Então ele falou, vivam como servos. Tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honre ao Rei. Olha só como é tremenda essa palavra. Né? Aqui ele diz assim, Gente, está muito claro isso. Nós temos liberdade, sim, de viver. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós temos... Só que ele está pedindo, ele fala, não peguem essa liberdade que eu dei para vocês e usem para praticar o mal. E esse praticar mal, gente, não é matar ninguém não, tá? Esse praticar mal não é trair a esposa não, tá? Não é trair o esposo não. Esse praticar mal é qualquer coisa que vai contra a palavra dele. Vivam como servos. Ponto. De novo, vamos ser escravos, servos do Senhor. Nós viemos aqui, nós estamos nessa terra para servir o nosso irmão. Tratem todos com o devido respeito. Aqui ele fala, tratem todos, não é aquele que você gosta, não é aquele que você tem afinidade. Tratem todos com respeito. Com respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. E esse tratar com respeito, gente, isso daí não quer dizer que você não vai confrontar as pessoas, que você não vai ser confrontado. Pelo contrário. Aqui ele está dizendo que quando você descumpre o que está aqui atrás, você já quebra essa primeira passagem aqui. Ó. Tratar com respeito não é fazer a vontade. Não é fazer a vontade do próximo. Aqui está dizendo que nós devemos amar o próximo. E a gente sabe, amar como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. E ele não morreu pelos amigos dele não, tá? Ele morreu, Jesus morreu por muitos que praticam e que jogam na cara dele todos os dias, praticando o pecado. Isso eu estou dizendo não é das pessoas que não conhecem a palavra, é das pessoas que conhecem a palavra e praticam mal. Todos os dias ele morreu por todos esses também.
Então, aqui não está dizendo o respeito, tratem todos com devido respeito. Esse respeito não é o respeito de você não vai me confrontar ou falar que eu... Não, pelo contrário, aqui ele está deixando claro que você tem que ser servo. Servo não tem direito. Servo não tem direito. Servo, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então aqui, tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem a rei. Aí ele vem aqui, ó, escravos. Sujeitem aos seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Aqui é o outro ponto. A gente não tem que amar só quem ama, quem é bonzinho pra gente. Pelo contrário. A palavra está nos dizendo aqui, quando ele diz escravos, é o que isso muitas vezes entram, porque naquela época, com certeza, existiam os escravos convertidos. Hoje nós não somos mais escravos de senhores, de homens aqui na terra, mas nós somos escravos do nosso Deus. Nós temos que entender isso. Nós viemos aqui para seguir regras. O Senhor nos salvou, pagou aquele preço altíssimo para nós servirmos regras, para nós cumprirmos a palavra dele, e é com muito vontade que nós temos que fazer isso. E aqui ele diz aqui, ó, sujeitem aos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Aí voltamos aqui na parte... Aqui ele está deixando claro que se você receber açoite pelo seu mal que você praticou, isso não tem valor nenhum. O que ele está dizendo onde tem valor aqui, cometendo você levar açoites, quando aqui fala açoites, porque aqui ele está falando sobre o escravo, mas se você realmente for chamado a atenção, se você realmente for exortado, se você for realmente pegar pesado com você na questão da palavra, aqui ele está dizendo que se é porque o mal que você cometeu, isso não faz muita diferença. Isso não é louvável a Deus. O louvável a Deus é você praticar o bem, é você amar o teu irmão, é viver entre os pagãos de forma exemplar, e se você for açoitado, aí é para louvar a Deus. É isso que a gente tem que entender. Que muitas vezes isso não entra na nossa cabeça. Você foi açoitado injustamente. Injustamente. Agora, se é justo... Se é justo, se você é justo, o que isso muda na tua vida? Nada, muda sim. Se você decidir a cumprir a palavra de Deus, você vai no sentido certo. Se você não desistir, se você não mudar o seu comportamento, a forma que você vai viver, isso simplesmente vai ser nada. Você vai passar por essa vida. E pior de tudo, condenado. Mas aqui a palavra nos ensina. Né? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha só. Aí você olha para a sua vida e você fala, tá. Muitas vezes eu cometo mal, sou corrigido e acho ruim. Não gosto. E aqui ele está dizendo aqui, ó. Para isso vocês forem chamados, nós. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando... Isso aqui é só uma lembrança, tá? É só para vocês lembrar quando a gente estiver nessa situação, lembrar. Ele sofreu no nosso lugar, deixou exemplo para que a gente possa seguir os passos dele. Qual é o exemplo da cruz? Aqui ele só faz uma lembrança, tá? Ó, ele não cometeu nenhum pecado e não encontrava engano na boca dele. E mesmo assim ele pagou um preço. Mesmo não tendo pecado, não encontrando engano, aí ele diz embaixo qual era o comportamento dele. Exatamente, o comportamento e mesmo ele não sendo nada, ele não tinha feito nada, mas quando ele era insultado, o que ele diz aqui? Ele não revidava.
Isso é aqui que está escrito. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora converteram ao pastor e ao bispo das suas almas. Gente, essa palavra ela veio aqui para nós, para buscar tudo, para fazer tudo que isso que a gente cantou, adorou a Deus, louvou, proferimos na nossa boca, se torne real. Isso daqui é só um manual de instrução, porque nós cantamos, então nós já se comprometemos. A partir do momento que você canta, você se compromete. Aqui ele só Deus, depois vocês peguem essa palavra, leiam de novo. Porque isso tem que ficar vivo, muito vívido dentro das nossas vidas. Porque agora é tudo fácil, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Mas na hora do vamos ver, a gente vai ter que abrir essa palavra e falar, como que Cristo agia? Não, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaça. Mas entregava àquele que julga com justiça. A quem? Ao Pai dele. Um detalhe, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mal. Agora, nós, sendo maus, fazemos o mal. E ainda... Quando passamos por essa situação... Revidamos a correção. Não, fazemos tudo que está aqui contra. Tudo. Estamos no erro, estamos no pecado, cometemos o pecado. Porque hoje, se você é corrigido, é porque você cometeu o pecado. E aí o que acontece? Você faz tudo aquilo que Cristo. Aí, para que ser cristão? Aí eu volto e pergunto para todos aqui, você que está assistindo, que vai assistir, para que ser cristão? Então, aí você condena o ímpio, o pagão, e aqui ele disse o que você tem que fazer, você tem que conviver com o pagão, mas de forma exemplar. Põe o dedo no outro. Entendeu? E é isso daqui que nós temos que entender. E aqui ele diz, porque como éramos ovelhas desgarradas, mas agora se convertemos, né? Se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Ele é o nosso pastor e nós temos que saber ouvir a voz dele. Ovelha desgarrada é ovelha que é melhor ficar fora do rebanho. Ovelha desgarrada é melhor ficar fora do rebanho, porque senão ela prejudica o rebanho. A gente sabe. Ovelha rebelde, você sabe que dá trabalho para o pastor. Ele tem que chegar ao ponto de quebrar a pata dele. Isso é normal. Quebra a pata da ovelha para ficar quieta num canto. Entendeu? Então, vamos trazer tudo isso. Foi tão bom cantar. Enche a nossa alma. O Espírito. Que delícia. Mas a hora que você lê a palavra dessa, você fala, se eu não fizer o que está escrito aqui, tudo isso que eu cantei, não serve para condenação. É condenação, é o que eu falei. Tudo isso nós proferimos, a nossa mente ela já processou, nós já proferimos com a nossa boca. Não tem volta. Só se você ficou mudo aí, fechado e não falou nada, aí tudo bem. Agora, se você falou isso, se você proferiu, se a sua mente ela teve o raciocínio disso, e se você não cumprir essa palavra aqui, você vai ser condenado. Então, é uma palavra que veio, que trouxe, eu não sabia, porque a gente não tem não concilia com o louvor, mas na hora abri a palavra e falei, preciso trazer uma palavra que venha. E aqui está ainda deveres sociais cristãos. E eu ainda tinha escrito aqui, o título desse texto, nossa conduta para glorificar a Deus. Então, que nós sejamos realmente condutores de atitudes, de verdades para glorificar a Deus. Que as pessoas olhem para nós, podem até nos acusar, como ele disse, mas que nós sejamos tão exemplar em tudo que a gente for fazer, que isso é muito cobrado da gente, exemplar, e aqui agora cobrou na palavra, né? A gente cobra porque exemplar, nós temos que ser exemplar na hora que a gente trabalha, na hora que a gente vai falar com o cliente, na hora que você está lavando sua roupa, está limpando, tudo exemplar, para que as pessoas olhem e falem, uau! No dia do fecha lá, da intervenção, ele vai falar, olha, eu falei mal daquele povo, mas aquele povo estava certo e nós estávamos errado. E é isso que nós temos que esperar. Mas para isso depende das nossas atitudes agora. Atitudes depois disso, não vai valer a pena não. Amém? Amém. 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, pela palavra, por tudo que o Senhor
nos orientou neste dia, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, ó Pai, vivenciar isso na realidade plena, Senhor. Mas nós dependemos do Teu Espírito, precisamos, ó Pai, que o Seu Espírito esteja em nós, nos conduzindo, nos alertando, mas que a nossa mente também, ó Pai, no momento, Senhor, possa, Senhor, trazer essa palavra de 2 Pedro, 1 Pedro 2, ó Pai, viva dentro de nós, ó Deus, para que nós possamos controlar e ter o domínio próprio, para que nós possamos coordenar as nossas vidas dentro da Tua vontade, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Nos dê um final de noite abençoado, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.